multímetro digital. Primeiro teste, você pode fazer o teste na escala de diodo. Na escala de diodo, você pode saber se o capacitor cerâmico está em curto. Você coloca aqui, ó, na escala de diodo, na escala de BIP. Aí você pode saber se o diodo se encontra em curto. Como eu expliquei para vocês na aula, o capacitor ele não pode conduzir tensão de um lado para o outro, porque se estiver acontecendo isso, ele está em curto-circuito, então ele não pode bipar dos dois lados. Aqui, pessoal, vamos pegar esse capacitor aqui, ó, capacitor cerâmico, aqui, ó, vou colocar o multímetro desse lado e desse lado aqui na escala de BIP. Ele dá essa resistência, mas não vai bipar, pode ser de um lado e de outro. Aqui, ó. Se ele bipar, pessoal, significa que ele está em curto. O único lugar que o capacitor poderá bipar é na região do processador, porque na região do processador existe uma resistência muito baixa, principalmente se o processador for daqueles acoplados. Aí os resistores ali, os capacitores ali naquela região, eles vão bipar, porque a resistência ali é baixíssima. Então, o primeiro teste pode ser feito na escala de diodo. O capacitor não pode bipar. Se ele fizer isso, ó, ele está em curto. E o capacitor também, você sabe que ele no circuito, um lado é terra, tá certo? Um lado é negativo e do outro lado do capacitor ele passa tensão. Qualquer parte metálica aqui da placa-mãe é terra, pessoal. Esses locais aqui de parafuso, ó, onde coloca o parafuso, é terra, tá bom? A carcaça das USBs também aqui são terra. Em qualquer local da carcaça que eu colocar o multímetro aqui, a ponta vermelha, a ponta preta, vai bipar, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso significa que é terra. Qualquer ponto de terra com outro ponto de terra vai conduzir. Então, se a gente quiser saber o lado negativo que o capacitor está localizado, a gente só é colocar a ponta preta do multímetro em um ponto de terra, aqui, por exemplo, aqui no parafuso, tá vendo? E aqui a gente vai descobrir o lado da tensão negativa e da tensão positiva. Tensão negativa vai bipar, ó. Tá vendo? A placa, pessoal, tá sem carregador. Não pode fazer esse teste com a placa com carregador não, viu? Então, desse lado do capacitor, ó, é terra. Do outro lado, não vai bipar porque é o lado da tensão. Vocês entenderam? Pronto. Então, o primeiro teste que vocês podem fazer é esse. O teste de continuidade. Colocou ponta preta de qualquer um dos lados, ponta vermelha de qualquer um dos lados, ele não vai dar aquela continuidade. Não vai bipar, ó. Então, esse é o primeiro teste que você pode fazer com o capacitor. O segundo teste que você pode estar fazendo aí na sua bancada é colocar o multímetro na escala de ohms, aqui na escala de K, tá vendo? Na escala de resistência, aqui em 200, ó. E fazer aquele teste de carga-descarga. Eu posso colocar a ponta preta do multímetro em qualquer um dos lados aqui do capacitor. Veja bem, olha aqui pro visor do multímetro, o que vai acontecer, ó. Preste atenção aí, ó. Você vê, ó, que ele descarrega, ó lá o ponto negativo lá, tá vendo o sinal? E depois carrega, ó. Tá vendo? Ele descarregou totalmente e depois a sua carga foi se elevando, ó. Tá vendo? Foi se elevando, foi se elevando. Aí eu posso inverter as pontas. Eu posso inverter. E fica olhando para o multímetro o que vai acontecer. Ó. Descarregou, agora ele vai se elevar novamente. Aí você pode ficar nesse loop aí, vai até o infinito, ó. Tá vendo? Foi até o infinito.
Isso significa que o capacitor tá bom, gente. Se você fizer todos esses testes e apresentar medidas diferentes ou não apresentar nada, ele pode estar em curto, ele pode estar em fuga, tá certo? E aí você substitui ele. Tá bom, gente? Então, fica esse teste básico aí para vocês e vamos dar seguimento aqui em nossa aula.